decisões rápidas, decisões impulsionadas. Às vezes nós estamos passando um desconforto, às vezes é uma situação muito delicada e é necessário ser tomada uma decisão. Mas nós precisamos buscar em Deus a sabedoria de jamais tomar uma decisão pela emoção, somente pela própria circunstância. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vinda ao nosso devocional, um cálice de integridade. Segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, eu sempre vou estar aqui para a gente bater um papo e fazer o nosso devocional. E essa semana a gente está conversando sobre arrependimento. E hoje eu quero conversar com você sobre uma das coisas que acontece muito com a gente. Já aconteceu comigo, não sei se você já passou por isso, mas inúmeras pessoas já passaram por situações assim. E até no próprio contexto bíblico nós encontramos personagens que passaram por isso. Quando a gente fala de arrependimento, a gente está falando de uma ação, uma decisão que nós tomamos. E hoje eu quero falar com você sobre decisões sem a direção de Deus. Quando nós tomamos decisões sem a direção de Deus. Muitas das vezes nós estamos passando por circunstâncias que meio que nos pressionam a tomar decisões rápidas, decisões impulsionadas. Às vezes nós estamos passando um desconforto, às vezes é uma situação muito delicada e é necessário ser tomada uma decisão. Mas nós precisamos buscar em Deus a sabedoria de jamais tomar uma decisão pela emoção, somente pela própria circunstância. A gente sempre vai ter um tempo de buscar em Deus a direção dele. Mas muitas das vezes existem enganos malignos que nos faz perder essa percepção. Muitas das vezes existem enganos malignos que nos fazem acreditar que não dá tempo, que a gente precisa resolver logo e que a gente não tem que esperar uma resposta de Deus, mas que a gente precisa fazer aquilo que é óbvio, que a gente precisa nesse momento. E hoje eu quero bater um papo com você sobre isso, por quê? Porque muitas das vezes a gente já passou por isso. Eu mesma muitas das vezes, senti culpa por ter tomado uma decisão e depois ter passado por essas consequências. E Nara, você já falou isso essa semana, você já está falando isso todas as vezes. Sim, o arrependimento ele está baseado, em a gente olhar para aquilo que a gente fez e de fato se sentir culpado, sentir remorso, não gostar daquilo, se sentir entristecido, frustrado. Então, muitas das vezes a gente passa por isso. E aí eu pergunto a você, alguma vez você já se arrependeu de alguma coisa que você fez sem pedir a direção de Deus? Alguma vez na sua vida você já sentiu esse remorso? Você já sentiu culpa, quando se deparou com as consequências daquilo que aconteceu por causa de uma decisão fora da direção de Deus? O tema dessa mensagem de hoje, além de ser arrependimento, é a gente refletir sobre as decisões sem a direção de Deus. Isso geralmente acontece por quê? Por causa das nossas emoções. Lá nos bastidores, como eu sempre falo, lá nos bastidores espirituais, o inimigo de nossas almas, ele usa justamente as nossas emoções para nos fazer agir por impulso, para nos fazer tomar decisões sem a direção de Deus. Muitas das vezes nós estamos impulsionados por uma necessidade, ou seja, um desconforto muito grande, então a gente está se sentindo muito frustrado, a gente está muito abatido e aí isso faz com que a gente tome uma decisão, ou às vezes é por empolgação, é uma emoção, é uma vaidade, é algo que você foi estimulado pelo inimigo e por conta disso você não para e fala, não, calma, eu vou agir pela razão, eu vou medir as consequências, eu vou buscar em Deus uma sabedoria para esse momento. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já, na minha vida, na minha conversão, eu já vivi inúmeras experiências onde eu acreditava que a direção era de um jeito, porque todo o cenário, gente, isso é uma coisa assim, sabe? É por isso que a palavra de Deus diz que as coisas de Deus parecem loucuras ao homem, mas as coisas dos homens são loucura para Deus. Porque, gente, eu já vivi situações onde tudo parecia que favorecia um lado, uma decisão, uma coisa. Sabe, as pessoas, a situação, o cenário, tudo favorecia aquilo. E Deus falando não para aquilo. Quando, de repente, depois de um tempo, Deus ele tirava do baú porque
que aquilo só parecia favorável, mas não era favorável. E muitas das vezes nós, nossos impulsos emocionais e até mesmo um comportamento de teimosia mesmo e resistência, às vezes nós temos um coração endurecido, nós acreditamos que temos razão. A gente tem, infelizmente, esse tipo de comportamento. E eu tô falando a gente porque é a nossa natureza humana, é o ego humano que muitas das vezes, sabe, sente-se dono da razão e quer fazer as coisas baseado naquilo que acredita ser o certo. Então, muitas das vezes esses comportamentos acabam nos levando na direção errada. E quais são esses comportamentos? Muitas das vezes agir por impulso, agir sem pensar. Muitas pessoas fazem isso com dinheiro, né? Pessoas que veem uma coisa e aí no ápice da emoção, do impulso, vai lá e gasta, compra sem medir se pode pagar ou não, se naquele momento é viável ser comprado, se realmente está precisando. Eu estou pontuando a questão do dinheiro, mas tem outras questões também. Tem gente que se casa sem muitas das vezes buscar em Deus se essa é a direção. Existem muitas decisões na nossa vida, sabe? Sociedade, sabe? O propósito em si, quantas das vezes, né? A gente inicia projetos com pessoas e situações sem buscar a direção de Deus. Então, muitas das vezes, quando nós agimos por impulso, levados pela emoção, nós acabamos colhendo consequências negativas, porque a gente não mediu na balança, porque muitas das vezes nós não estamos maduros o suficiente para agir com prudência, tá? E aí a gente precisa começar a repensar quanto que a gente precisa mudar essa postura e o quanto a gente precisa apresentar essa postura a Deus, para realmente não continuar agindo por impulso. Eu, muitas das vezes na minha vida, fui impulsiva até no falar, sabe? Sabe quando a gente se precipita, quando a gente deduz uma coisa e a gente se precipita em responder, em falar, enfim, isso também é extremamente errado. A palavra de Deus diz, né, que a gente não pode se precipitar. Então isso é um impulso e muitas das vezes é influenciado de maneira maligna. Outro comportamento é o de não buscar a direção de Deus mesmo. É uma pessoa que se sente tão autossuficiente que muitas das vezes não está esperando, não quer buscar a palavra de Deus, não vai lá ajoelhar e falar: Deus, eu preciso tomar essa decisão, então o que o Senhor me diz? Eu precisava muito que o Senhor me desse uma direção, que o Senhor me mostrasse, sabe? Muitas das vezes a pessoa não tem nem essa atitude. Eu mesmo, no meu passado, muitas das vezes não pedia a opinião de Deus. Não chegava para Deus e falava: Senhor, olha, quero fazer tal coisa, o que o Senhor acha? O Senhor tem uma outra, sabe, um outro caminho para mim melhor? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Me mostra, fala comigo. Muitas das vezes eu não fiz isso. E por achar que eu estava na razão, eu muitas das vezes tomei decisão errada e colhi consequências, né? E quando a gente fala disso, a gente também está falando do pecado, a gente está falando das decisões que a gente toma que nos acarreta, né, o peso maligno do pecado. Gente, o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele traz consequências muito pesadas. Às vezes a gente está amargurado, às vezes a gente está com o nosso coração ferido, estamos machucados, às vezes a gente está com uma tristeza profunda na alma e a gente não entende que isso é resquício de pecado, a gente não entende que isso é consequência de pecado. É um pecado que a gente está cometendo. E na área, se eu só falo de pecado, não. Eu estou querendo dizer para você o seguinte: existem decisões que a gente toma que são erradas, porque de repente vai de contra uma direção, mas também existem decisões que estão relacionadas à quebra de princípio. E quebra de princípio acarreta opressão, acarreta consequência extremamente pesada e maligna. Então a gente tem que colocar na balança o quanto as nossas decisões, o nosso comportamento de impulsividade, de não buscar a direção de Deus, impacta no que hoje nós estamos vivendo e sentindo, tá? Não ter paciência para esperar a resposta de Deus. Gente, eu já passei por uma situação assim uma vez não, já passei algumas vezes, mas eu acho que eu tive um momento muito decisivo na minha vida, onde eu precisava tomar uma decisão e essa decisão ela tinha prazo. E eu fui buscar em Deus uma resposta e eu não tinha paciência de ficar esperando. Sabe quando você fica: Deus, fala logo o que eu preciso resolver? E eu buscava a resposta de Deus, eu orava, eu pedia, eu não tinha paciência de esperar. Aquilo me tornou uma pessoa irritada, porque quando eu tocava no assunto eu ficava extremamente estressada. E eu olhava para Deus me sentindo injustiçada, porque eu ficava irritada, sabe? Não sei se vocês já tiveram essa sensação, gente, mas eu ficava extremamente irritada com Deus mesmo, porque eu falava para Ele: fala comigo, me responde, me mostra o que eu tô te perguntando. E Deus,
em silêncio. A gente não pode ser hipócrita, sabe? Muitas das vezes as pessoas pensam que porque a gente traz a palavra de Deus, nós que estamos aqui nessa posição de compartilhar a palavra de Deus, nós não erramos. Não, muitas das vezes nós estamos trazendo justamente um ensinamento que Deus nos ensinou, porque nós erramos muito. Eu mesmo já falei em outros vídeos que eu sou uma pessoa que eu vivo na misericórdia de Deus por muitas consequências de falhas, pecados e erros. Por que eu falo de arrependimento? Porque todos os dias eu tenho que buscar em Deus arrependimento também das minhas posturas. Então nós todos estamos no mesmo barco, tá? Então é necessário que quando a gente busca a direção de Deus, a gente também busque em Deus a graça de esperar a resposta dele. Às vezes ele não vai dar a resposta no nosso tempo e a gente precisa entender que isso também é uma estratégia. Sabe, recentemente eu passei por uma situação na qual foi o seguinte, eu precisava tomar uma decisão e foi aquilo que eu falei para vocês, né? Aconteceu uma situação onde tudo parecia favorável de um lado. E aí eu via as pessoas que estavam do meu lado tomando a decisão e já as coisas já fluindo, acontecendo e as pessoas indo na frente, sabe? Imagina uma corrida e as pessoas na largada e as pessoas avançando e Deus falou para você, fica, você espera. E eu vendo as pessoas correndo, já avançando para a linha de chegada e aquilo me angustiando. E eu olhando e falando, mas Senhor, olha só, a pessoa está indo na direção certa, a pessoa já está, olha lá onde a pessoa está avançando, as coisas estão dando certo, as coisas estão fluindo. E Deus falando para mim, espera, você fica aqui, você espera a minha resposta. E nessa questão de esperar a resposta de Deus, eu não tinha muita paciência. E eu ficava, acreditando que eu ia ficar para trás. Pois bem, depois de um tempo, Deus, na largada mesmo, Deus disse, agora você pode ir. E eu já estava muito atrás das pessoas que já estavam lá na frente. Eu tô exemplificando, tô tentando desenhar para vocês o cenário para que vocês entendam, porque às vezes você também pode estar passando por isso. Enfim, aí, no meio da trajetória, essas pessoas que estavam lá na frente tiveram que retroceder por causa de coisas que aconteceram no meio do caminho completamente erradas, ou seja, elas deram a largada, mas deram a largada de maneira errada, fora da direção de Deus, e aí aconteceu um obstáculo muito grande que fez a pessoa retroceder todo o caminho. Então a pessoa teve que voltar do começo. E quando eu vi aquilo assim, aquilo meio que deu um estralo na minha mente, entendendo, a gente precisa sempre estar na direção de Deus. Porque talvez se eu tivesse ido na mesma direção dessas pessoas, eu tivesse que recomeçar agora tudo de novo. E na verdade, eu já estou no meio do caminho, porque eu estou buscando ser guiada por Deus. Então nós precisamos entender que é necessário que a gente sempre peça a direção de Deus. Mesmo que a gente tenha que esperar um pouco mais, acredite no que eu estou falando. Ele vê o que a gente não vê. Ele sabe o que tem lá na frente, sabe? Ele sabe o obstáculo que pode nos atrapalhar, que pode ser muito pior do que ter que esperar. Às vezes a gente é apressado, eu falo por mim mesma, a gente tem muita pressa de resolver a nossa vida, de resolver as nossas coisas, a gente se compara com as outras pessoas e isso faz com que a gente não consiga esperar, ter paciência pro tempo de Deus, mas a gente precisa entender, Salomão fala isso, né? Nem sempre aquele que tá na frente é o que vence, nem sempre aquele que sai na frente é o que vence, às vezes ele se dedicou mais, mas ele não vence, ele vai... A palavra é mais ou menos isso, agora eu não vou recordar certinho, mas ele fala isso, sabe? Nem sempre aquele que tá correndo na frente é o que vence. Por quê? Porque existem coisas no meio do caminho e Deus sabe de todas essas coisas. É por isso que essa mensagem é uma mensagem para que muitas das vezes nós nos arrependamos de não buscar a direção dele, mas de começar a buscar a direção dele, ter paciência de esperar a resposta dele, né? E a gente acreditar que tem motivos para agir assim, sabe? Eu muitas das vezes argumentei, eu tenho infelizmente esse defeito de querer argumentar com Deus, sabe? Barganhar com Deus, chegar para Deus e falar, não Senhor, mas olha só, olha esse ponto de vista. Querer mostrar para Deus o meu ponto de vista, muitas das vezes esquecendo que ele tem uma visão mais ampla e que ele sabe o que ele está fazendo. Afinal de contas, né? Às vezes a gente pensa que sabe muito, mas a gente é só uma palhinha, né? No meio de um palheiro enorme. Deus conhece tudo, ele conhece pessoas, inúmeras pessoas como nós, que passam pela mesma circunstância, que já passaram no passado, né? E que ele já sabe a consequência disso. Então, por isso que ele tenta nos guiar. Agora, é importante que a gente olhe, né? O cenário por trás de tudo isso.
mundo espiritual. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não se blinda contra o mundo espiritual, porque a gente acha que tudo são as nossas decisões, e às vezes não. A gente precisa tomar cuidado um pouco com a influência maligna, com aquelas setas que eu sempre falo para vocês, a batalha na mente. Ele usa nossos pensamentos, o que a gente gosta, as nossas fraquezas, ele nos observa e ele sabe o que a gente quer, o que a gente não quer, o que nos deixa de confortável e desconfortável, e ele usa isso contra a gente o tempo inteiro. Então, dentro dessas questões de engano maligno, o inimigo de nossas almas, ele usa as pessoas. Ele usa às vezes pessoas para nos dar a direção errada. Ele usa muitas das vezes as coisas para nos fazer sentir vontade, para nos motivar. Às vezes você quer comprar alguma coisa e aí você olha para aquilo, você fica envaidecido. Não, eu quero comprar aquilo, eu quero fazer aquilo. Olha só, é muito bom, eu preciso daquilo. E nessa vaidade, o inimigo percebe que você está indo na direção errada. O que ele faz? Ele vai te impulsionando, ele vai instigando, ele vai estimulando essa emoção em você. Ele vai te deixando mais e mais empolgado. E nada quer dizer que o inimigo me estimula sentimento positivo. Não necessariamente é positivo, tá? Na verdade, ele está estimulando um impulso. Ele está te deixando mais impulsionado, mais intenso naquela decisão. Por quê? Porque ele sabe que se ele instigar mais aquela força em você, você não vai pensar, você não vai buscar a direção de Deus e você vai meter os pés pelas mãos e fazer o errado. E isso também está muito relacionado ao pecado. Quando a gente vai agir num pecado, sabe? Pecado carnal, quando a gente não consegue ter o domínio próprio, quando a gente não consegue se controlar, quando a gente muitas das vezes, sabe, age com descontrole. Por quê? Porque foi impulsionado por um desejo muito forte, seja ele em alimentação, seja ele, sabe, enfim, não importa. Um pecado que você não consegue controlar porque ele foi gerado através de impulso, isso também é estímulo maligno, é uma ação que o inimigo usa. E aí ele usa tudo, ele usa a situação, ele usa as nossas emoções, ele usa os nossos pensamentos, ou seja, ele faz a gente ficar pensando naquilo o tempo inteiro. Ele faz pessoas virem falar com a gente sobre aquele assunto, ele faz, enfim, sabe quando você tá aqui pensando numa coisa e alguém chega e toca naquele assunto e aí parece muita coincidência, e você fala, nossa, eu queria mesmo falar sobre esse assunto, e aí a pessoa começa a te estimular a fazer aquilo, te estimular, e às vezes você até esquece, mas a pessoa vem. É importante que a gente busque em Deus orando, para que Deus abra os nossos olhos espirituais e a gente busque discernimento espiritual. Às vezes aquilo não é uma resposta de Deus, sabe? Isso acontece também, às vezes você está pedindo para Deus uma direção e o inimigo ele quer fingir que a resposta que ele está dando errada é a de Deus. Gente, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Lá no começo da minha conversão, eu tomei várias decisões e posicionamentos errados, acreditando que a resposta era de Deus, e na verdade era uma resposta maligna. E por isso que a gente tem que buscar discernimento, a gente tem que buscar comunhão com Deus para saber diferenciar a voz dele. Mais do que isso também, a gente precisa pedir confirmação para Deus. A gente tem que sentir paz naquela decisão que a gente está tomando, entende? E aí ele começa a criar os argumentos dele maligno para convencer a gente de que aquela decisão é a certa, ou seja, é a racionalmente mais óbvia, é a certeira. Lembra que eu falei da minha largada lá, que eu olhava as pessoas, estava tudo fluindo, aquilo ali parecia muito óbvio que estava certo, a decisão que estava, sabe, perfeito, e é que eu estava atrasada? Então o inimigo faz isso com a gente. Ele nos oprime com pensamentos desse tipo, para que a gente tome a decisão errada. Mas eu quero hoje, nesse momento, usar a palavra de Deus para conversar com você, para que você possa se arrepender muitas das vezes de ter tomado decisões erradas, de ter se deixado levar, muitas das vezes por impulso, emoções ou até manipulações espirituais de maneira inocente, né? A gente não percebe. Mas a partir de hoje, nesse momento, eu quero convidar você ao arrependimento. Você se arrepender de agir assim. E eu quero usar, para falar sobre isso, eu quero usar alguns personagens bíblicos. Eu separei aqui 3 personagens que são conhecidos, são muito conhecidos, e eu fiz uma relação entre o que estava acontecendo com eles, para que a gente possa compreender como muitas das coisas são muito nítidas, mas a gente não enxerga porque a gente está tão cegado pelo nosso desejo, pelo nosso impulso, pela nossa emoção, pela influência maligna, que a gente não enxerga muitas das vezes o óbvio na nossa frente. E eu separei aqui 3 personagens, olha só. Jonas, o profeta. Eu separei Davi, né, o rei. E separei o filho pródigo da parábola. Por quê? Porque os 3, eles têm a mesma mensagem de arrependimento, de pessoas que tomaram decisões fora da direção de Deus. E eles 3 também foram personagens extremamente importantes e que mostram pra gente que muitas das vezes a gente só fez aquilo por estar indo por uma emoção errada, tá? Então eu vou
Eu vou começar a exemplificar para você entender. Jonas está no capítulo 1 de Jonas, se você quiser dar uma lida na passagem. Davi está no capítulo de 2 Samuel 12, você também pode acompanhar. E o filho pródigo está em Lucas 15. Todos eles tomaram a direção errada. Por quê? Porque estavam sendo impulsionados por emoções. Jonas foi impulsionado por um medo, ele estava com medo e ele queria ir para outra direção, contrária à vontade de Deus. E por causa disso ele achou que se ele fizesse do jeito dele as coisas dariam certo. E aí ele foi para a direção errada. Porém, Jonas teve que passar por uma tempestade para abrir os olhos e perceber que ninguém pode impedir os planos de Deus. Deus teve que criar uma tempestade, Deus teve que usar um animal para levar Jonas de volta. Deus teve que mostrar que o poder dele é sobrenatural, para que Jonas percebesse que não importava o esforço que ele fizesse para ir na outra direção, ele precisava obedecer à voz de Deus e tomar a decisão certa. Então aqui a gente vê que não importa o quanto Jonas ele tentou fugir da decisão de Deus. Gente, eu mesma muitas das vezes já fiz isso. A gente faz isso, a gente foge. Muitas pessoas estão vivendo ciclos dolorosos em suas vidas porque estão fugindo da vontade de Deus. Pessoas que vivem ciclos aprisionados, pessoas que muitas das vezes não conseguiu sair do lugar, sabe? A sua vida tá paralisada, porque Deus já te deu uma direção que vai te fazer prosperar em tudo, mas você resiste a essa decisão e você quer ir para outro lado, e esse outro lado só te traz tempestade. O exemplo de Davi também é muito parecido, porque Davi, ele tinha obrigações, ele tinha responsabilidades. E ao invés de ele estar ali na posição, fazendo aquilo para qual ele foi chamado, porque ele era um rei, ele estava à frente de guerras, né? Ao invés de ele estar fazendo aquilo ali que ele era muito bom em fazer e sempre tinha sucesso, não. Ele estava numa direção errada, sabe? Muitas das vezes, nesse sentido de Davi, né? Ele estava no lugar errado. E o inimigo fez o quê? O inimigo usou as emoções de Davi. O inimigo fez com que Davi, ele se atraísse, o inimigo fez com que Davi, ele se empolgasse por algo que não pertencia a ele, fez ele desejar algo que não era para ele, mesmo ele tendo. Davi naquele momento, ele não enxergou que ele tinha o que ele precisava, ele só enxergou que ele queria aquilo e pronto, acabou, e ele não buscou a direção de Deus. Gente, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi caminhava com Deus, foi capacitado por Deus, foi levantado por Deus, foi honrado por Deus, ele ganhava inúmeras batalhas e guerras, né? Ele era um homem vencedor, mas mesmo diante de tanta honraria, de tanta intimidade com Deus, ainda assim, Davi teve o seu momento de queda. Por quê? Porque tomou uma decisão fora da vontade de Deus. E você pode falar, Inara, eu já conheço essas histórias. Eu sei que você conhece, muitos de nós conhecemos, mas é importante que a gente ressalte alguns pontos aqui, porque se você parar para ver, existem pontos em comum. A emoção, o estímulo, o impulso, as decisões que eles dois tomaram porque acreditaram que estava fazendo aquilo que era correto, né? O filho pródigo é a mesma coisa. O filho pródigo, ele, olhou para determinado momento da vida dele e pensou, eu não preciso ficar aqui na casa do meu pai. Eu posso pegar a minha herança e ser feliz, né? Quantas vezes o inimigo de nossas almas usa essa expressão? Você tem que ser feliz. Você não está sendo feliz. Você tem que ser feliz. Para você ser feliz, tem que ir por esse caminho. E quantas vezes nós fazemos isso? Não, eu tenho que ser feliz, eu não vou ficar sendo infeliz. A gente vai e faz como o filho pródigo, pega a nossa herança, pega tudo que nós temos e desperdiçamos na direção errada. No caso do filho pródigo, foi a empolgação, foi a falta de maturidade, de reconhecer o quão honrado ele era por ter a herança do pai. E aí ele também vai numa direção errada. E aí o que eu quero mostrar para vocês aqui, dentro desse contexto, usando esses três personagens? Todos os três estavam cegos, né? Eles não estavam enxergando com clareza. Eles estavam apenas sendo impulsionados, tanto de maneira emocional quanto de maneira maligna. E isso fez com que eles saíssem na direção de Deus. Além de levar eles para uma direção errada, fizeram eles pecarem contra Deus. E o que acontece com isso, gente? Eles precisaram passar por um chacoalhão para acordar. Tanto um quanto os outros, né? Todos eles tiveram que passar por um chacoalhão. Olha isso.
Jonas precisou de uma tempestade para abrir os olhos, senão Jonas ia continuar dormindo. O que Jonas estava fazendo no momento da tempestade? Jonas estava dormindo. Se a gente for trazer isso para o mundo espiritual, as coisas estão acontecendo à nossa volta, os sinais estão sendo dados, Deus está falando, olha, você está na direção errada, você não está vendo que está dando tudo errado? Você não está vendo que as coisas não estão fluindo, que está embarganhada, que está enroscada, que você precisa se arrepender, retroceder, buscar a minha direção? Muitas das vezes a gente não faz isso, a gente fica igual o Jonas dormindo, achando que, sabe, que a direção tá certa, que é só questão de tempo. Meu irmão e minha irmã, escuta isso que eu vou te falar. Às vezes a gente precisa ser colocado numa situação de tempestade para acordar. E foi isso que aconteceu com Jonas. E perceba que com Davi não foi muito diferente. Só que Davi, mesmo mediante os sinais que estavam acontecendo diante dele, ele precisou que o profeta viesse falar com ele. Muitas das vezes uma mensagem como essa aqui é como Deus fez com Davi. Levanta alguém para vir contar uma metáfora, uma parábola, usar um exemplo, levar uma passagem de Deus, levar um aconselhamento divino para que a pessoa faça, poxa, de verdade, eu precisava desse estralo. Eu não tinha percebido que eu estava fazendo isso de errado. É quando a gente começa a abrir os nossos olhos, e aí é que entra o arrependimento. O nosso tema é esse, é se arrepender de coisas que muitas das vezes a gente está acomodado. Sabe quando você tá desconfortável? Eu vou dar um exemplo bobo. O sapato tá apertando, o calo tá crescendo, você tá com uma ferida, mas ao invés de você trocar de sapato, você bota 2 meias. Você passa uma pomada no machucado. Ah não, eu vou passar uma pomadinha aqui, que aquele sapato ali me machuca, mas eu tenho que trabalhar amanhã. De novo eu vou com ele. Meu irmão e minha irmã, o sapato tá apertando, a gente tem que tirar ele, tem que trocar o sapato. A gente precisa identificar que é a nossa decisão que vai mudar as coisas. Que a gente não pode se conformar com um desconforto. Que a gente não pode se conformar com a situação errada, que nesse caso Davi precisou que o profeta fosse até ele falar, olha Davi, acorda, abre os olhos, olha o que você está fazendo. E aí naquele momento ali, o profeta precisou contar para Davi uma parábola para que ele entendesse a posição, primeiro mostrando para ele de uma maneira, tirando ele da situação, mostrando para ele um erro. E aí quando ele viu o erro, o profeta mostrou para ele, olha, esse é você. É você que está indo na direção errada. É você que está achando que você está indo pela direção certa. É você que está tomando uma decisão impulsionada pela sua emoção. É você que está sendo manipulado de maneira espiritual maligna e não está vendo, sabe? E aí foi quando Davi abriu os olhos, se arrependeu e se colocou diante de Deus para pedir perdão e consertar o erro dele. E ainda assim, Davi sofreu duras consequências pelo que fez, né? E a terceira situação foi o filho pródigo. O filho pródigo, ele teve que perder tudo. Enquanto ele não perdeu tudo, ele ainda achava que estava na direção certa. Perceba que os 3 se depararam com um momento de um profundo desconforto, né? A gente fala que Jonas passou por uma tempestade, mas os 3 passaram por tempestade. A gente fala que o filho pródigo perdeu tudo, mas se você parar para ver, né, os 3 perderam tudo. Jonas estava perdendo, né? Você pode ver que ali o fato dele estar numa tempestade, ele estava perdendo, né, a direção de Deus, a presença de Deus. Por quê? Porque ele estava indo na direção errada. Davi é a mesma coisa, tanto que Davi clama e fala, Deus, não te retire de mim a sua presença. Porque toda vez que a gente vai na direção errada, que a gente vai na direção do pecado, é como se a gente afastasse Deus. E nada está falando que Deus, eu estou perdendo a presença de Deus. Gente, quando a gente vai para a direção errada e quando a gente acumula nossa vida de pecado, a gente está afastando Deus, a gente se esfria. Eu sei que é pesado isso, mas a gente precisa acordar, entender que as nossas ações também afastam Deus de nós. E a gente precisa retroceder, sabe, em arrependimento. E aí eu quero ler uma passagem para você que está me ouvindo, que fica em Lucas 15:7, só para finalizar nossa mensagem aqui, Lucas 15:7, que diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para você. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Aqui é sobre a parábola da ovelha perdida, né? Quantas vezes Deus ele tá ali lutando para nos mostrar, para que a gente se arrependa, para que a gente retroceda, para que a gente volte para a direção certa. Por quê? Deus está vendo suas ovelhas e ele está vendo ali, nossa, tá tudo bem com as minhas ovelhas, mas quando uma sai
Não dá para Deus continuar olhando para as mesmas. Ele precisa olhar para aquela que está indo para a direção errada, porque pelo amor que Ele tem, Ele não quer que a gente se destrua, Ele não quer que a gente se perca. Então, os céus se alegram quando essa ovelha perdida começa a se arrepender e voltar para a direção. Porque se você parar para pensar, a gente geralmente não se incomoda quando as coisas estão dando certo, a gente se incomoda quando está dando errado. E Deus, Ele sente isso no coração dele, quando a gente está indo para a direção errada. Então o que Deus faz? Ele começa a criar situações, ele começa a criar, e às vezes até uma tempestade, e às vezes até ele tira tudo da gente, e às vezes ele manda um profeta, mas ele sempre usa situações para nos alertar, para que a gente vá para a direção certa. Então que hoje nós possamos, tanto eu quanto você, tomar posse dessa palavra, buscando em Deus a direção certa. Não tome mais decisões sem a direção de Deus. Não haja mais por impulso, por menor que seja a sua decisão. Não importa se a sua decisão é sobre comprar alguma coisa, se é sobre um relacionamento, se é sobre um projeto, se é sobre uma parceria. Não importa se é sobre comprar uma casa, se é sobre você se envolver em algum negócio, aceitar alguma vaga de emprego, procurar um emprego, porque às vezes a gente está procurando, um trabalho, não importa, tudo tem que ser baseado na direção de Deus. Às vezes, trazer uma pessoa para nossa vida, colocar uma pessoa dentro da nossa casa, colocar intimidade num relacionamento, tudo isso precisa da decisão de Deus para que a gente não faça errado. E aí você vai me perguntar, Inara, mas o que eu tenho que fazer? Olha, primeira coisa, se arrependa das decisões erradas, se arrependa de todas as decisões que você tomou fora da vontade de Deus, coloque-se diante de Deus pedindo perdão, coloque-se diante de Deus pedindo sabedoria, para que você possa muitas das vezes consertar aquilo que já está errado, né? Você vê que depois Jonas clama a Deus dentro da baleia, Davi se volta para Deus, né, em arrependimento, e o filho pródigo também fala para o pai, pai, pequei contra ti, contra Deus, me perdoe, e ele retrocede, né, para trás, ele volta para consertar aquilo que ele fez. Então, mesmo eles tendo tomado decisões erradas, no final das contas, os três voltaram atrás, reconheceram seus erros, se arrependeram. E é essa a mensagem de hoje. A gente precisa se arrepender quando a gente toma uma decisão errada, quando a gente vai para uma direção sem pedir a vontade de Deus. E aí, eu continuo afirmando para você, busque sempre a resposta de Deus, busque conhecer a vontade de Deus para sua vida. Gente, não é fácil, tá? Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu vou finalizar. Não é fácil a gente conseguir entender 100% da vontade de Deus, mas se a gente buscar uma profunda comunhão, viver uma vida em oração, Deus, ele não nos deixa tropeçar. Então, entenda, você pode confiar em Deus e você não vai tropeçar se você confiar os seus caminhos nele. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas confie em Deus, porque ele sabe o que é melhor, tá? Eu vou colocar as perguntinhas aqui do lado. Faz essas perguntinhas, se você é novo aqui, eu vou passar para você aqui a passagem de Lucas 15:7. Na verdade, eu gostaria que você fizesse a parábola inteira da ovelha perdida, que é do 1 ao 7, tá? Do 1 ao 7, a parábola da ovelha perdida, Lucas capítulo 15, versículo do 1 ao 7. Responde essas perguntinhas que estão aqui do lado. Medita nisso, deixa Deus falar o seu coração, busque o arrependimento daquilo que você fez que atrapalhou a sua vida e busque a partir de hoje tomar decisões somente dentro da vontade de Deus. Busque a vontade de Deus, não importa o quanto você tenha que esperar. Escuta o que eu vou te dizer só para finalizar a mensagem. Às vezes a gente pensa que está atrasado, mas não existe atrasado para Deus. Se Ele quiser te colocar lá na frente, Ele assopra você, Ele te leva, Ele traz as pessoas certas, Ele movimenta as peças, Ele te empurra, Ele faz um reboliço, porque eu já vivi reboliço de Deus, gente. Deus já fez um reboliço na minha vida de movimentar coisas assim, de eu ficar só como telespectadora, sendo levada e trazida, e olhar e falar assim, Deus que fez tudo isso. Se hoje eu tô nesse lugar, hoje aqui, olhar e falar assim, foi Ele que levou, Ele que usou pessoas que eu nem conhecia, circunstâncias, pessoas que tomavam decisões, olha isso, gente, só pra finalizar, pessoas que tomavam decisões sobre a minha vida e eu não estava a par, porque na verdade aquilo era uma articulação espiritual de Deus para me levar para onde Deus queria me levar, no momento em que Ele queria me levar. Então, não fica achando que é a sua pressa, que é a sua força, que é, as suas emoções. Não acredite na voz maligna. Tome decisões baseadas na vontade de Deus, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã e eu espero você.